Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma aula de Direito do Trabalho. Hoje nós vamos terminar o artigo 7º da Constituição Federal de 1988. Nós conhecemos nas últimas aulas os direitos constitucionais dos trabalhadores urbanos e rurais e eu tinha comentado que eu ia dedicar uma aula exclusivamente para os empregados domésticos. E hoje vocês vão entender o porquê. Os empregados domésticos, antes de 2013, antes da emenda constitucional de número 72, eles tinham apenas alguns direitos desse rol do artigo 7º. Com o passar dos anos e com o pleito mesmo da classe dos empregados domésticos, eles conquistaram mais direitos, a classe conquistou mais direitos. Quase todos os direitos constitucionais reservados para os empregados urbanos e rurais foram estendidos para os empregados domésticos, mas quase todos. Nós vamos conhecer quais direitos os empregados domésticos já possuíam antes dessa emenda constitucional. Depois nós vamos conhecer quais direitos foram estendidos para os empregados domésticos com a emenda constitucional de 72 de 2013, sendo que desses direitos que foram estendidos, alguns deles já tinham aplicabilidade imediata, ou seja, os empregados domésticos já podiam gozar desses direitos, e outros desses direitos estendidos dependiam de uma regulamentação. E tal regulamentação veio apenas em 2015. Então, nesse período, a Constituição tinha estendido esses direitos para os empregados domésticos, mas os empregados domésticos não podiam gozar desses direitos que dependiam de regulamentação. E nós vamos conhecer também quais são esses direitos estendidos com eficácia plena, ou seja, aplicabilidade imediata, que os empregados domésticos já podiam gozar de imediato, e quais foram esses direitos de eficácia limitada, ou seja, aplicabilidade imediata, que dependia de uma regulamentação para poder gozar do direito. E também vamos conhecer na listinha os direitos que não foram estendidos para os empregados domésticos. E ao final, vamos fazer alguns exercícios. Então, simbora! Para quem não me conhece, meu nome é Cíntia Figueiredo Mendonça, sou especialista em Direito do Trabalho Previdenciário, estou com esse projeto de gravar aulas de Direito Constitucional e de outros ramos também do Direito, para quem estuda para concurso, para quem está na faculdade de Direito, para quem estuda para a OAB, para quem quer relembrar, né, já é profissional formado há muitos anos e quer relembrar a base do direito. Então, aqui serve para todo mundo. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, recadinho básico, inscreva-se então. Se você gostar desse vídeo, curta. É muito importante esse feedback de todos vocês. Compartilhe também com seus amigos. E vamos que vamos. Relembrando, o artigo 7º da Constituição contém 34 incisos. Na aula 4, nós vimos do inciso 1 ao 17. Se você não assistiu, então, vá lá assistir. Na aula 5, nós aprendemos dos incisos 18 ao 34. E hoje nós vamos conhecer o parágrafo único desse artigo 7º. Nesses 34 incisos, a Constituição trouxe os direitos dos empregados urbanos e rurais. Eles não são exaustivos. Todos esses direitos que estão no artigo 7º são exemplificativos, porque no caput fala, além de outros que possam vir a melhorar a condição social do trabalhador, né? Então, isso mostra que é um rol meramente exemplificativo, não taxativo e não exaustivo. Pode vir a existir outros direitos, além desses que estão expostos no artigo 7º, nos 34 incisos. Além disso, esses direitos também têm aplicabilidade para os trabalhadores avulsos e os domésticos. Agora, nós vamos saber quais direitos são estendidos para os empregados domésticos. Olha,
Dos direitos constitucionais dos domésticos, a Emenda Constitucional de 72, número 72 de 2013, trouxe direitos com eficácia plena e direitos com eficácia limitada. Nesses direitos com eficácia plena, eles já podiam gozar de imediato desses direitos. E dos com eficácia limitada dependia de regulamentação, e essa regulamentação veio com a Lei Complementar número 150 do ano de 2015. Vamos então conhecer quem é o empregado doméstico antes de conhecer os direitos dos empregados domésticos. Lembrando que essa não é uma aula que trata dos empregados domésticos especificamente. Vai ter uma aula ainda que fala apenas da lei complementar, dos detalhes mais importantes dessa lei, falando realmente dos direitos detalhadamente dos empregados domésticos. Hoje, nós vamos conhecer apenas os direitos constitucionais que esses empregados têm, que esse tipo de empregado tem. O artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015, que foi a lei que regulamentou os direitos dos empregados domésticos, diz que ao empregado doméstico, assim considerado aquele que, agora vai falar quem que é o empregado doméstico, presta serviços de forma contínua, subordinada, onerosa e pessoal e de finalidade não lucrativa a pessoa ou a família, no âmbito residencial destas, por mais de 2 dias por semana, aplica-se o disposto nesta lei, que é a Lei Complementar 150 de 2015. Então, empregado doméstico, basicamente, não querendo esgotar no tema, é aquela pessoa que trabalha na casa de alguém ou de alguma família. Pode ser casa de praia, pode ser kitnet, pode ser casa de cidade, casa de roça, sendo que essa pessoa que o empregado doméstico trabalha não coloque o empregado doméstico para trabalhar numa atividade com finalidade lucrativa. Tem que ser finalidade não lucrativa. Como assim? Se o empregado doméstico está na minha casa, fazendo serviço para mim, só para mim, sem me ajudar a ter lucro em alguma coisa, sim, ele é empregado doméstico, né? Se ele trabalhar aqui 5 vezes na semana, de segunda a sexta, de forma subordinada a mim, eu que dou as regras aqui de casa, o que ele precisa fazer, de forma onerosa, eu vou pagar salário para ele. De forma pessoal, não serve a irmã da empregada doméstica, o irmão do empregado doméstico, tem que ser aquele que eu contratei e de finalidade não lucrativa, ou seja, prestar serviço para mim sem eu ter algum lucro. Por que eu tô falando isso? Porque se eu colocar a minha empregada doméstica ou empregado doméstico para fazer sanduíche para eu vender à noite na faculdade, isso tem finalidade lucrativa. E aí, a minha empregada ou empregado não vai ser doméstico mais, e sim empregado comum, empregado urbano. Então, é super importante essa parte, finalidade não lucrativa. Não pode ter fim lucrativo a atividade que a empregada ou empregado doméstico vai exercer. Eu não posso lucrar em cima do meu empregado doméstico, tá bom? E isso aqui também é muito importante, contínuo. Eu falei que a minha empregada ia trabalhar de segunda a sexta. Se eu tiver alguém aqui em casa trabalhando para mim mais de 2 vezes na semana, ó, por mais de 2 vezes, 2 dias por semana, ou seja, 3, 4, 5, 6 ou 7 dias na semana. Claro que tem que ter 7 dias não, que tem que ter um repouso semanal remunerado, mas tem que ser mais de 2 dias na semana, 3, 4, 5, 6. Não pode ser por 2 dias já ser empregado doméstico. Posso assinar a carteira da pessoa que está trabalhando para mim, do empregado doméstico trabalhando para mim por 1 dia, 2 dias? Posso, só que não é obrigado.
é obrigado, é configurado empregado doméstico para aquele que vai trabalhar na casa da pessoa ou família por mais de 2 dias na semana. Aí é configuração e é obrigado. Não pode ter finalidade lucrativa a atividade do empregado doméstico. Então, características. Empregado doméstico presta serviço de forma contínua, ou seja, mais de 2 vezes na semana. Subordinada, onerosa, recebe um salário. E pessoal, tem que ser ele para vir prestar o serviço aqui, não pode ser outra pessoa. E de finalidade não lucrativa, eu não posso colocar um empregado doméstico para fazer sanduíche para eu vender, tá? A pessoa, a família, no âmbito residencial dessas, aí pode ser casa na praia, na roça, em qualquer lugar, por mais de 2 dias por semana, igual eu falei, do contínuo. Vocês vão entender porque eu estou pegando em cima desse contínuo. Porque no empregado urbano, nós vamos ver que é aquele que presta serviço de forma não eventual ou habitual. E isso é diferente de continuidade, porque o não eventual ou habitual, a pessoa pode ir uma vez no mês prestar serviço para o empregador. Sendo uma vez no mês, ele vai ser empregado urbano. Agora, aqui o contínuo é na mesma semana, mais de 2 dias. Essa é a diferença. Tem bancas que misturam esses conceitos. Só aconteceu uma vez até hoje. Mas é bom ficar atento que existe essa diferença. Só que se você vê a questão falando, colocando continuidade, a mesma coisa de não eventualidade, por exemplo, e não tiver outra alternativa certa, aceita. Só que existe diferença, e isso já é bem pacífico na doutrina. Aí tem aqui uma coisa muito importante. É vedada, isso não existia antes, a contratação de menor de 18 anos para desempenho de trabalho doméstico, de acordo com a Convenção número 182 de 1999 da Organização Internacional do Trabalho, da OIT. E com esse decreto aqui, número 6481 de 2008. Então, não pode mais, desde 2015, ter empregado doméstico menor de 18 anos. Não pode, é vedado pela lei. O empregado doméstico tem que ter mais de 18 anos. Tem que ter 18, 19, 20 anos. Não pode ter 17, 16. O empregado urbano, empregado desses de empresa, pode ter 16 ou 17 anos, já ser empregado, ou aprendiz a partir dos 14 anos. Empregado doméstico não pode, tem que ter 18 anos. Então, é isso que eu queria mostrar para vocês. Quem é o empregado doméstico, com essas características que eu apresentei para vocês: contínua, subordinada, onerosa, pessoal, finalidade não lucrativa, a pessoa, família, mais de 2 dias por semana. E não pode ser menor de 18 anos. Então, vamos conhecer esse parágrafo único tão falado. Então, vamos ver. Peraí. Molhar a garganta. Artigo 7º, parágrafo único da Constituição, fala que são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nos incisos 4, 6, 7, 8, 10, 13, 15, 16, esses incisos aqui. Esses incisos, repara que está assegurado já. Ó, são assegurados esses incisos. Então, eficácia plena, aplica-se isso imediatamente, aplicabilidade imediata. Aí veio a parte da eficácia limitada, ó. Atendidas as condições estabelecidas em lei, ou seja, vai uma lei estabelecer as condições para esses direitos serem garantidos, ou seja, eficácia limitada, aplicabilidade não imediata, depende da lei trazer como vai ser essa extensão desses direitos. E aí são poucos, ó. O inciso 1, o 2, o 3, o 9, o 12, o 25 e o 34, não, e o 28. Não sou muito boa de número romano, não, assim, de cabeça. Mas são só esses, mas esses têm eficácia limitada, precisa de uma lei estabelecer condições. Ó, então vamos ler agora certinho o parágrafo único.
Então, são assegurados à categoria dos trabalhadores domésticos os direitos previstos nesses incisos, eficácia plena, e atendidas as condições estabelecidas em lei e observada a simplificação do cumprimento das obrigações tributárias, principais e acessórias, decorrentes da relação de trabalho e suas peculiaridades, os previstos nos incisos 1, bem como a sua integração à Previdência Social, né? Isso veio com a emenda número 72 de 2013. Só para constar, então, além de ter estendido os incisos de eficácia plena e ter estendido também esses incisos de eficácia limitada, que dependia de regulamentação, então a regulamentação veio com a Lei Complementar número 150 de 2015, ele também falou que tem que ser observada o cumprimento das obrigações tributárias, tá? E aí, a obrigação tributária pode ser principal ou acessória. Principal, geralmente, tem a ver com dinheiro, com pagar alguma coisa, o tributo. E acessória tem a ver com fazer, não fazer, é alguma coisa que diz respeito a não pagar. É algo acessório mesmo, como o nome fala. Isso só para vocês entenderem o que está lendo. E essas obrigações tributárias são decorrentes da relação mesmo de trabalho. Existem impostos que o empregador tem que pagar por ter um empregado. E suas peculiaridades, né? Cada tipo de relação de trabalho tem uma peculiaridade que tem aí decorrente uma obrigação tributária. Aí trouxe, né, os incisos que foram estendidos e também falou que o empregado doméstico tem que ter observado a sua integração na Previdência Social, que é o Regime Geral de Previdência Social, o RGPS, para fins de aposentadoria. Então, é isso que trouxe o parágrafo único. Agora, nós vamos conhecer, primeiramente, os direitos da Constituição Federal de 1988, que os empregados domésticos já possuíam antes da Emenda Constitucional 72, os direitos que foram ampliados com a Emenda Constitucional 72, que já tem aplicabilidade imediata, que são esses aqui, ó, tá? E depois nós vamos conhecer os que foram ampliados pela emenda e regulamentados pela Lei Complementar 150 de 2015, que aí são esses aqui. Eu não sei se vocês estão enxergando por causa de mim, estou aqui. E depois nós vamos conhecer os que não foram estendidos. Então, vamos lá. Quais direitos os empregados domésticos já possuíam? Eles já tinham direito de receber salário mínimo. Eles já tinham direito de ter o seu salário garantido sem redução, ou seja, irredutibilidade salarial, salvo naquelas hipóteses de convenção coletiva ou acordo coletivo. Eles já tinham direito a receber 13º salário, a ter um dia de descanso na semana, repouso semanal remunerado, a gozar de férias anuais com 1/3 a mais na remuneração, a ter licença gestante para aquela que for empregada doméstica, para ter licença paternidade para aquele que for empregado doméstico, a ter aviso prévio, no caso de demissão de forma sem justa causa, né, involuntária, aposentadoria. Esses são os direitos que os empregados domésticos já possuíam. Daqueles 34 incisos garantidos aos trabalhadores urbanos e rurais, o doméstico só tinha isso. Era realmente uma classe que não tinha tantos direitos e tantas garantias. Repare para vocês verem que eles não tinham nem limitação diária da jornada. Com a Emenda Constitucional 72 de 2013, eles ganharam mais direitos. E quais são os direitos com aplicabilidade imediata? Garantia do salário mínimo aos que perceberem remuneração variável. Então, se tiver algum empregado doméstico que recebe por hora, por exemplo, ou que não tenha um salário fixo, eles têm agora garantia de receber pelo menos o salário mínimo, tá? Proteção ao salário na forma da lei, ou seja,
crime a retenção dolosa do salário do empregado doméstico, antes não era. E olha que coisa mais interessante, mais bonita. Limitou a jornada de trabalho do empregado doméstico. Duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais. Antigamente, antes dessa emenda que teve em 2013, a maioria dos empregados domésticos chegavam muito cedo, chegavam 8 horas da manhã e saíam 8 horas da noite da casa de família. Ou então trabalhava das 8 às 6 da tarde, sem horário de almoço, né? Almoçava lá e já voltava pro serviço. E trabalhava também sábado o dia todo, dando mais de 44 horas semanais, sem ganhar hora extra. Reparem que eles aqui também não tinham hora extra. Então veio essa emenda e falou: não, tem que ter uma duração de trabalho, né? Máxima de 8 horas diárias e 44 horas semanais. E se isso passar desse limite, vai receber hora extra sim. Ó, foi estendida a remuneração do trabalho extraordinário maior ou igual a 50% da hora normal, igual do empregado urbano e rural. Além disso, também foi estendido aos empregados domésticos a redução dos riscos inerentes ao trabalho, aquelas normas de segurança do trabalho, aquelas NRs que eu expliquei para vocês na última aula. As NRs são aquelas normas, instruções normativas editadas pela Secretaria do Trabalho, que fala como que deve ser a prestação de serviço do empregado, de modo seguro, que garanta a higiene, a proteção dele, que evitem acidentes de trabalho. Então, são normas que buscam realmente melhorar a vida e a prestação de serviço do trabalhador. Isso foi também estendido para os empregados domésticos. ANRs, então, que o empregador doméstico tem que observar para a prestação de serviço do empregado doméstico de forma mais salubre, mais saudável. Reconhecimentos de acordos coletivos de trabalho e convenções coletivas de trabalho. Olha para você ver, nem isso eles tinham. Podia até acontecer na prática, né? Mas não tinha garantido esse direito constitucional para eles. Eles tinham apenas esses, volta a frisar. Só tinham 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 direitos dos 34 que possuem lá no artigo 7º, né? Nos 34 incisos lá do artigo 7º. Então, muito poucos direitos. Eles passaram até então reconhecimento de acordo coletivo de trabalho e convenção coletiva de trabalho. Seus sindicatos passaram a ser mais fortes, mais reconhecidos. Proibição de diferença de salário por motivo de sexo, idade, cor, estado civil. Essas três proibições aqui, vamos combinar, né? Não precisava nem ter. Nenhum trabalhador, nenhum empregador, nem trabalhador, ninguém pode ter condutas desse tipo, de discriminar a pessoa por causa de sexo, idade, cor, estado civil, ou então discriminar o portador de deficiência. Não pode. Tirando essa aqui, né? Essa aqui também, é claro que é uma proibição importante, mas essas duas proibições aqui são proibições que devem existir para qualquer tipo de trabalhador. Não pode haver diferença de salário por motivo de sexo, idade, cor, estado civil. E não pode ter discriminação também de salário e de critério de admissão, né, contratação de trabalhador, porque a pessoa é portadora de deficiência, pessoa com deficiência. Então, isso foi estendido, mas nem precisava, porque já não pode existir mesmo. Proibição de trabalho noturno, perigoso e insalubre a menores de 18 anos e de qualquer trabalho a menores de 16 anos. Tá, aqui foi estendido esse direito para os empregados domésticos, mas não pode, dos 16 aos 17 anos, trabalhar como doméstico. Não pode. Tem que ter 18 anos, conforme está previsto aqui no parágrafo único do artigo 1º da Lei Complementar 150 de 2015, tá? Mesmo que aqui
esteja falando que não pode trabalho noturno, perigoso, insalubre menores de 18 anos e qualquer trabalho é menor de 16, não pode ser empregado doméstico quem tem menos de 18 anos. Bom, eu acho que dessa parte realmente é só isso, né? Então, esses foram os direitos ampliados pela Emenda Constitucional 72 de 2013, que tinham aplicabilidade imediata, ou seja, que não precisavam de regulamentação. Garantia do mínimo aos que não tinham salário fixo, né, remuneração variável, proteção ao salário, não pode reter o salário de forma dolosa, isso é crime. Limitação da jornada de trabalho, duração de trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 semanais, horas extras, redução dos riscos inerentes ao trabalho, com as MRs do Ministério do Trabalho, reconhecimento dos acordos coletivos e das convenções coletivas de trabalho, né, das negociações coletivas da classe dos empregados domésticos, e proibição de trabalho noturno, perigoso, insalubre a menores de 18 anos e de trabalho doméstico a menor de 18 anos, tá? E essas duas proibições que não pode existir em hipótese nenhuma mesmo. Proibição de diferença de salário por motivo de sexo, por qualquer motivo, idade, cor, estado civil, e proibição de discriminação à pessoa com deficiência. Agora nós vamos conhecer os direitos ampliados aos empregados domésticos também pela essa emenda 72 de 2013, só que precisavam de regulamentação pela Lei Complementar 150 de 2015. Quais são esses direitos? Proteção contra despedida arbitrária, seguro-desemprego, FGTS, remuneração do trabalho noturno superior do diurno, o adicional noturno, salário família, auxílio aos filhos dependentes em creches e pré-escolas para crianças de até 5 anos, seguro contra acidentes de trabalho, aquele famoso SAT. Olha, a proteção contra a despedida arbitrária foi regulamentada, né? Todos esses direitos foram regulamentados pela Lei Complementar 150 de 2015 e outros também, até mesmo os que não precisavam de regulamentação, que tinham aplicabilidade imediata, foram também repetidos lá. Lá fala da limitação do trabalho diário, das horas extras, lá fala de tudo isso. Mas esses direitos aqui foram regulamentados lá. O FGTS do empregado doméstico é de 8%. Lá foi regulamentado assim. Seguro-desemprego também foi regulamentado como vai ser, a forma como vai ser, e também tem uma outra lei que também trata do seguro-desemprego do empregado doméstico, que está exposto nessa lei complementar 150. A proteção contra a despedida arbitrária é aquela multa do FGTS, do montante de depósitos do FGTS. No empregado urbano e rural, nós sabemos que essa multa é de 40%. Aqui também é, só que aqui é diferente. Aqui, mensalmente, o empregador doméstico já deposita essa multa sem perceber. Além dos 8% que ele deposita de FGTS, que aí é para o empregado doméstico, ele deposita 3,2%, que é para título dessa multa. Caso tenha uma despedida sem justa causa arbitrária, já está lá guardadinha essa multa de 40%. O empregador não vai ter que pagá-la na hora. Se não tiver esse caso, o empregado do doméstico mesmo pedir para sair ou acontecer uma demissão por justa causa, o empregador doméstico pode ter de volta esses 3,2% depositados mensalmente. Mas isso também vai ter uma aula específica de empregado doméstico. A remuneração do trabalho noturno superior do diurno precisou de regulamentação, por quê? Porque não estabelece a Constituição de quanto que vai ser, né? Veio a lei complementar e falou de quanto? É igual ao do urbano, 20% da hora a mais sobre a hora normal. O horário noturno é das 22 horas às 5 da manhã. A hora ficta reduzida, 52 minutos e 30 segundos. E foi isso que a lei complementar regulamentou, 20% das 22 às 5 da manhã
e a hora vale 52 minutos e 30 segundos. Estou vendo se tem mais alguma coisa e não tem, não. Outra coisa também que regulamentou foi o SAT, Seguro contra Acidentes de Trabalho. O SAT é de 0,8%. O empregador doméstico tem que depositar mensalmente 0,8% sobre a remuneração para financiar, né, aposentadoria especial, mas no caso do empregado doméstico não teria aposentadoria especial porque ele não tem insalubridade, mas para financiar mesmo esses benefícios de auxílio acidente, de caso o empregado doméstico sofra algum acidente de trabalho, né, para financiar mesmo esses tipos de benefício. Tanto é que é mais baixo, né, 0,8%, justamente porque o empregado doméstico não mexe com nada insalubre, perigoso, então não vai ter aposentadoria especial, é mesmo para um caso de acidente de trabalho. Esse auxílio a filhos e dependentes, salário família, também foi regulamentado lá, mas salário família ele é um benefício previdenciário. E o auxílio a filhos e dependentes em creches e pré-escolas é aqueles até 5 anos, também vem a regulamentação lá certinho. Como eu disse, vai ter uma aula específica disso, mas eu quero que vocês entendam que esses direitos foram estendidos, mas que precisou da lei complementar. Reparem que eles precisam mesmo de complemento. Ó, proteção contra a despedida arbitrária, tá? Mas como que vai ser? Aí veio a lei e falou 3,2% mensalmente, que é a título da multa, caso tenha uma rescisão sem justa causa. Beleza. Seguro-desemprego, quais são as regras? Aí tá lá exposto as regras. FGTS, quantos por cento? Tá lá, 8%. Adicional noturno, 20%. Falou lá quantas horas tem uma hora noturna, quantos minutos tem uma hora noturna, né? De que horas até que horas é considerado hora noturna. Salário família, né? Veio falando também, né? Quem tem direito. Seguro contra acidente de trabalho, o SAT, quantos por cento? 0,8%. E o auxílio aos filhos dependentes em creches e pré-escolas. Vocês vão ver por que eu estou frisando isso. Reparem que aqui não tem o que regulamentar. Já falou quantas horas diárias o empregado doméstico trabalha, já falou o adicional, já falou tudo, não tem o que regulamentar. Já que precisa. A gente não sabia que era de 8%, a gente não sabia que o adicional era de 20%, podia ser de 25%, igual é do rural. A gente não sabia como seria a indenização, então precisava de uma regulamentação mesmo. Vocês vão ver por que eu tô batendo em cima disso, porque as questões, eu vou trazer algumas para vocês, cobram isso. Dá lá a data que o empregado doméstico está trabalhando, tem que prestar atenção nessa data, e aí pergunta qual direito que tinha. E você tem que saber se naquela época ele já tinha esses direitos que foram estendidos, se ele já tinha regulamentado ou não. E aí nós sabemos que em 2013 veio esses novos direitos. Antes disso, o empregado doméstico não tinha tantos direitos assim. E que, mesmo que em 2013 trouxe vários direitos, alguns deles que são esses não foram tidos de imediato. Aí foi só em 2015. Então tem que prestar atenção nessas datas e saber quais são os direitos que foram dados em cada período. E quais direitos os empregados domésticos não possuem? Vocês vão ver que muitos deles realmente não têm a ver. Não tem sentido o empregado doméstico ter. Por exemplo, participação nos lucros ou resultados. Como que o empregado doméstico vai ter PL, participação nos lucros, sendo que a finalidade dele tem que ser não lucrativa, né? Essa prestação de serviço. Ele não pode fazer sanduíche para o patrão vender, né? Porque se ele pudesse fazer isso sendo doméstico, o lucro que o patrão tivesse com os sanduíches vendidos, ele podia ter a PL. Mas a finalidade dele, do serviço dele, é não lucrativa. Não pode o patrão ter lucro em cima do empregado doméstico. Então, por isso que ele não recebe PL também. Não tem nem por que estender esse direito para o empregado doméstico. Jornada máxima de 6 horas para turnos ininterruptos de revezamento. Não tem motivo de ter esse direito, estender esse direito para os domésticos, sendo que não é uma fábrica que trabalha 24 horas,
não há revezamento de turnos, hora de manhã, hora de tarde, hora de noite. Ele tem mesmo uma rotina, empregado doméstico. Adicional de insalubridade, periculosidade, penosidade, não é um ambiente insalubre que o empregado doméstico trabalha, até porque se for, tá errado. Não é doméstico mais, aí ele vai ser empregado normal. Então, não tem por que também ter estendido. Proteção ao mercado de trabalho da mulher. O legislador entendeu que não também fazia sentido estender essa garantia, esse direito, para a categoria de empregados domésticos, uma vez que grande parte das pessoas que trabalham como empregados domésticos já são mulheres. Então, o público feminino já predomina nesse mercado mesmo. Então, não tem que ter um incentivo para contratar mulher, sendo que realmente é a mulher mesmo que é mais contratada nesse tipo de serviço. Proteção em fase de automação também não faz sentido, né? Não tem como automatizar o serviço de casa. Prescrição bienal e quinquenal. Vocês vão ver que a Constituição não garantiu esse direito, não foi estendido esse direito constitucional, mas a Lei Complementar 150 trouxe esse direito igualzinho. Prescrição bienal e quinquenal. Proibição de distinção entre trabalho manual, técnico e intelectual também não fazia sentido, porque o trabalho mesmo do empregado doméstico é manual, então não vai ter um empregado doméstico que faz trabalho técnico, outro intelectual, outro manual, igual no empregado urbano tem, cada um tem a sua função. Doméstico tem sempre uma função só, então não faz sentido também estender esse direito. Igualdade de direitos entre empregado e avulso é só entre empregado e avulso, doméstico é outra categoria. E piso salarial é o único que, ao meu ver, deveria ter estendido, né? Os empregados domésticos tinham que ter um piso. Eles têm o salário mínimo como garantia, mas nada impediria deles terem um piso lá determinado em acordo coletivo ou convenção coletiva, uma vez que isso foi estendido para eles, né? Reconhecido. Então, poderia uma negociação coletiva estabelecer um piso salarial. Então, nesse ponto, eu acho que podia ter estendido esse direito. Mas, de resto, pode ver, nenhum faz sentido. PL não faria sentido, porque a finalidade é não lucrativa. Jornada máxima de 6 horas para turnos ininterruptos de revezamento. Não faz, porque não é turno ininterrupto de revezamento. Proteção ao mercado de trabalho da mulher também não faria sentido, como eu já expliquei. Nenhum desses faria sentido, tá? E prescrição bienal e quinquenal não está estendido, mas a lei complementar trouxe de forma idêntica. Prescrição dos empregados domésticos. Apesar de não constar na literalidade da Constituição Federal, a prescrição dos créditos trabalhistas para os domésticos obedece às mesmas regras dos trabalhadores urbanos e rurais, inclusive em virtude da Lei Complementar 150 no artigo 43, que trouxe garantindo que é uma prescrição bienal e quinquenal. Ou seja, tem 2 anos para entrar na justiça para reclamar os créditos trabalhistas, 2 anos após a extinção, contados após a extinção do contrato de trabalho, e aí ele pode reclamar os últimos 5 anos. Então, vamos ver, para finalizar, quais direitos os empregados domésticos têm. Os que estão em vermelho são os que precisaram de regulamentação. Os que estiverem riscados são os que o empregado não tem. Os que estiverem em preto é os que eles já tinham. E os que estiverem em azul são os direitos que eles adquiriram de forma imediata após a emenda constitucional 72. Então, os que tiverem com corzinha, azul, aplicabilidade imediata, adquiriram com a emenda e já foram aplicados. Vermelho, precisava de regulamentação e veio a regulamentação. E riscado é porque não tem e preta que já tinha. Então, resumindo, os empregados domésticos possuem garantia de proteção contra despedida arbitrária, 3,2% da remuneração mensalmente. O empregador doméstico deposita no FGTS, na conta vinculada do empregado doméstico. Seguro-desemprego, isso foi regulamentado. FGTS, regulamentado em 8%. Salário mínimo já tinha.
Irredutibilidade do salário já tinha. Garantia do salário mínimo aos que perceberem remuneração variável passou a ter de forma imediata. 13º salário já tinha. Remuneração do trabalho noturno superior do diurno regulamentou aí em 20% com a Lei Complementar 150. Proteção ao salário na forma da lei, aplicabilidade imediata passou a ter e não precisou regulamentar. PL não tem, porque não pode ter lucratividade do empregado doméstico. Piso salarial também não tem. E nem jornada de 6 horas para turnos ininterruptos, não tem. Salário família precisou de regulamentação pela lei complementar. Duração do trabalho não superior a 8 horas diárias e 44 horas semanais passou a ter com a emenda e aplicabilidade imediata. Repouso semanal remunerado já tinha. E remuneração ao trabalho extraordinário maior ou igual a 50% da hora normal passou a ter e não precisou de regulamentação. Férias anuais remuneradas com 13º ele já tinha. Licença gestante já tinha. Licença paternidade também já possuía esse direito. Aviso prévio já possuía. Redução dos riscos inerentes ao trabalho, que são as NRs, as normas de segurança do trabalho. Ele passou a ter com a emenda e não precisou de regulamentação. Aposentadoria já tinha. Auxílio aos filhos dependentes em creches e pré-escolas passou a ter com regulamentação. Reconhecimento dos acordos e convenções passou a ter e sem regulamentação, aplicabilidade imediata. E o SAC, seguro contra acidentes, foi regulamentado em 0,8%. Não tem proteção em face da automação, porque não precisa. Não tem insalubridade, periculosidade e penosidade, porque não precisa. E também não foi preciso criar estímulo no mercado de trabalho da mulher. Proteção ao mercado de trabalho da mulher. Prescrição bienal e quinquenal não foi garantido pela Constituição, mas a lei complementar trouxe. Proibição de diferença de salário passou a ter esse direito e sem regulamentação, aplicabilidade imediata. Proibição de discriminação também com portadores de deficiência também passou a ter e sem regulamentação, aplicabilidade imediata. Proibição do trabalho noturno perigoso e insalubre, menores de 18 anos, passou a ter com aplicabilidade imediata também, mas aí veio a lei complementar e falou que não pode ser empregado doméstico quem tem menos de 18 anos e não precisou ter estendido, estender esse direito de igualdade entre empregado e avulso, porque não tem nada a ver, aqui nós estamos falando de doméstico. E nem essa proibição de distinção de trabalho manual, técnico e intelectual, porque não há essa diferenciação na categoria dos domésticos. Então, esses são os direitos dos empregados domésticos que esse parágrafo único traz dessa forma toda cheia desses incisos em número romano, e a gente pensa, nossa senhora, até eu voltar no artigo todo e achar inciso por inciso, entender? Eu já fiz esse bem bolado para vocês, em ajuda com os materiais que eu já tinha, claro. E espero que vocês tenham entendido, né? Eu tenha facilitado o entendimento de vocês. Eu repito muito as coisas para guardarem mesmo, aprenderem. E agora eu vou dar uma pausa no vídeo para a gente fazer exercício para fixar. São poucos, mas eu prefiro pausar para o vídeo não ficar tão grande. Já então, a gente retorna. Obrigada, tchau, tchau, e vai pro próximo vídeo para fazer exercício, pra vocês verem que cai mesmo. Tchau!